é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigo, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero cumprimentar formalmente o Padre Leonardo, que sempre atencioso à nossa paróquia, tem nos ajudado bastante. Nós hoje celebramos, como eu disse, o dia de São Matias, e eu acho a escolha de Matias muito peculiar. Por que peculiar? Porque ele é chamado de um jeito diferente, né? Os outros apóstolos, o próprio Jesus pessoalmente, né, quando estava vivo, os chama, né? Diz lá Marcos 3, capítulo 3, versículo 3. Então Jesus escolheu 12 entre os discípulos para ficar em sua companhia, e que depois ele os enviaria a pregar, a evangelizar. Então os outros 12, Jesus mesmo escolheu. Mas Matias, a escolha de Matias é um pouquinho peculiar, porque Judas morreu e eles sentiram a necessidade de que alguém ocupasse então o lugar de Judas. E aí eles tinham dois nomes. Qual que era o critério? Que aquele que fosse escolhido tivesse convivido com Jesus. Já é um critério um pouquinho, né, difícil, visto que muitos discípulos fugiram, depois nunca mais voltaram, né? Mas o primeiro critério era esse, que tivesse, né, vivido, né, com Jesus ali durante os 3 anos, e o segundo critério, que permanecesse, que estivesse perseverando na fé, fossem homens, né, que tivessem um caminho de fé. E sobrou 2. José, chamado o Justo, e Matias. E aqui é a primeira coisa peculiar que tem. Por quê? José, né, que não é São José, tá, gente? É um outro José. Tá? Tem gente que confunde, então vou deixar bem claro. Este José, era chamado de justo, ou seja, era bem visto na comunidade, né? Provavelmente as pessoas o elogiavam, provavelmente ele tinha boas qualidades, provavelmente era um homem, né, íntegro, que todo mundo via a sua integridade. Com certeza não era à toa que o chamavam de justo, porque com certeza era um homem bom. Vocês concordam comigo? Se o apelido dele era justo, né? Você conhece alguém que é apelidado de justo? Não conhece, né? Eu também não conheço, né? Alguém que tem um apelido de justo. Eu já vi todo tipo de apelido, mas esse não. E este José era apelidado de justo, um homem bom, bem visto na comunidade. E Matias,
que a Bíblia fala de Matias? Nada. Matias não tem um adjetivo, não tem uma qualidade, e o único momento que a gente vê ele na Bíblia é esse. E Matias? Então tem José, o justo, que provavelmente era aqueles que eles estavam pensando em escolher, e Matias. Provavelmente Matias era só mais um na comunidade, claro, conviveu com Jesus, também um homem que vivia a fé, mas só mais um da comunidade. E quem que Jesus escolhe? Matias. Provavelmente a contragosto de muitos. Matias foi escolhido. E eu penso um pouquinho na minha caminhada, na minha vocação. Não sei se com o Padre Leonardo foi a mesma coisa, mas comigo aconteceu assim. No grupo de jovens onde eu saí, que eu vivi a minha primeira experiência com Deus no grupo de jovens, lá na minha comunidade, em Cascavel. No grupo de jovens onde eu saí, tinham muitas pessoas muito boas. Tinha um amigo, inclusive, que era o cara. Quando eu comecei a fazer o meu processo de discernimento para entrar no seminário, ele também fez. E ele tinha muitas qualidades. Inclusive depois ele se tornou pregador e tudo mais. E tinha o Alisson. Só que eu naquela época era só um piazinho que marmente sabia cumprimentar as pessoas. Não tinha muitas qualidades, gente, para dizer nenhuma. Qual que é as qualidades que você tinha? Eu tinha um cabelo bonito e tinha olho azul. Olho azul ainda tenho. E sobrou só isso. Então eu me vejo um pouquinho Matias, sabe? Tinha José, o justo, e naquele grupo de jovens tinha muitos outros jovens também com muito mais qualidade do que eu, com muito mais capacidade de ser bons padres do que eu, e tinha eu, só um jovenzinho ali que Deus havia chamado e escolhido. É claro que depois eu nem imaginaria tudo aquilo que Deus iria fazer na minha vida e tudo aquilo que Ele ia realizar na minha vida, porque o resto foi Deus que fez. Mas Deus é assim. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim, mas eu sou só o Alisson, sou só a Maria, sou o Sebastião, sei lá como que é seu nome, mas sou só eu. O que Deus quer de mim? Não sei, meu irmão. Mas Deus podia ter escolhido pessoas melhores, podia. Com certeza tem gente muito melhor que você. Com certeza tem gente muito mais santa que você. Com certeza tem gente muito mais capacitada do que você. Tem gente que merece muito mais a graça de Deus do que você. Mas o critério de Deus não é esse. Eu não entendo o critério de Deus, porque os critérios de Deus são diferentes dos nossos. Então, assim como lá no meu grupo de jovens tinha gente muito melhor do que eu, com certeza na sua caminhada, na sua vida, tem gente muito melhor do que você. E até hoje tem pessoas que eu conheço muito melhores do que eu, com muito mais capacidade. Louvado seja Deus, que bom que tem gente melhor do que eu. Amém. Mas Deus escolheu eu, um pecador, que tem um monte de fragilidades. Mas se eu tenho um desejo no meu coração, é querer amar Jesus de todo o meu coração e ser santo. Esses são os dois desejos do meu coração. E poder levar o maior número de gente que eu puder no céu comigo. Porque já disse isso em outra oportunidade, Se vocês não forem para o céu, ou se vocês não me verem para o céu, vocês não me verem lá no céu porque vocês não foram, porque eu vou. Mas o meu desejo é esse. E a outra coisa peculiar no evangelho de hoje, que as pessoas não percebem direito, é que entre os dois, José e Matias, eles tiraram a sorte. Gente, foi no sorteio do palitinho. Não sei se foi o palitinho que eles fizeram naquela época,
mas tiraram a sorte entre os dois, né? Tipo para o ímpar, tipo 2 ou 1, sabe essas coisas assim? Foi assim que eles escolheram o 13º apóstolo. E foi na simplicidade de um momento assim que Deus chama. Às vezes a gente acha que Deus quer, né, vai vir com uma voz: meu filho, eu estou te chamando a seguir os meus passos. E um trovão. Às vezes a gente acha que Deus nos chama assim. Não, Deus chamou Matias num sorteio de palitim. Às vezes nós que somos, sei lá, temos síndrome de grandeza, e às vezes queremos que Deus fale conosco num relâmpago, num trovão, sei lá onde. Às vezes Deus só quer falar nas coisas simples da vida. Fica a dica. Depois do evangelho de hoje, Jesus dá uma dica interessantíssima. Ele diz assim: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Mas a gente tem que entender o conceito da coisa. Não é só dizer: em nome de Jesus eu desejo tal coisa na minha vida. Não é isso, não é uma palavra mágica, né? Tem gente que acha que é uma palavra mágica. Não, a gente tem que ver o contexto da Bíblia. Qual que é o contexto? Jesus está falando outras coisas nesse trechinho. Jesus está falando: permanecei no meu amor, amai-vos uns aos outros, e tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Opa! Tem um caminho a ser feito. Não é só eu começar a dizer as coisas em nome de Jesus e achar que tudo vai ser resolvido, tudo vai acontecer. Não. O que é falar o nome de Jesus na Bíblia? Isso aqui a gente precisa entender. É que nem uma procuração. Vamos dar um exemplo de uma procuração, né? Às vezes você já teve a procuração de alguém, ou você já precisou dar a procuração para alguém. O que é uma procuração? Você está permitindo que alguém use o teu nome, a tua autoridade, para assinar um documento, para fazer uma compra, para vender algo, para fazer um financiamento, para fazer uma dívida para o resto da vida no seu nome, né? Você está dando autoridade para essa pessoa. Por que você é capaz de dar uma procuração, dar a sua autoridade, dar o seu nome para alguém? Porque você confia. Vai aparecer alguém aqui na rua: viu, tem como você emprestar o seu nome aí só para mim fazer uma conta no banco? Você vai fazer? Não. Você só vai ser louco o suficiente de emprestar o seu nome, de dar a autoridade do seu nome para alguém que você confia, não é isso? Às vezes a gente faz isso para pessoas que não são confiáveis. Cuidado, você pode se dar mal nisso. Mas a gente só dá a autoridade do nosso nome para alguém quem a gente confia. É isso que Jesus está fazendo com os discípulos. Jesus confia nos discípulos. Ele diz assim: olha, permaneçam no meu amor, e se vocês permanecerem no meu amor, e se vocês amarem uns aos outros, eu vou dar a autoridade do meu nome, para que vocês ajam no meu nome. Façam as coisas no meu lugar. Entenderam a dimensão da coisa? Não é uma palavra mágica, dizer: agora eu vou usar o nome de Jesus, né? Abracadabra, Jesus, em nome de Jesus, agora vou ter o que eu quero. Não é assim que funciona. É um caminho de intimidade, de confiança, de fidelidade e confiança, né? O conceito sintético da fé: fidelidade e confiança. À medida que eu vou tendo esse amadurecimento da minha fé, que eu vou permanecendo em Jesus e vivendo aquilo que Jesus me pede a viver, ou seja, amar uns aos outros, aí Ele vai confiando o seu nome a mim para que eu possa usá-lo. E aí eu posso usar a autoridade de Jesus para realizar alguma coisa. É o que acontece com os padres. Os padres, eles agem in persona Christi. O que é isso?
Jesus concedeu aos padres usar o nome dele, usar a autoridade dele. Para quê? Para celebrar a missa, para atender confissão, para celebrar os sacramentos, realizar o batismo. Jesus concede essa autoridade. Mas para isso, mas um leigo pode ter essa autoridade de Jesus? Pode. Não está dizendo que é só para os padres. Não em persona Christi. Em persona Christi é só os padres. Rezar missa, essas coisas é só os padres. Mas eu estou falando de rezar isso, de rezar esta graça, em nome de Jesus. Simples, é só permanecer no amor dele, amar uns aos outros, bem facinho, e amadurecer na fé. Está vendo que simples que é? Nem é tão difícil assim. Esses dias, vi um videozinho, aqueles videozinhos de meme, enfim, na internet, de um rapaz que estava comprando um carro. Talvez você viu esse videozinho. Um rapaz estava comprando um carro e ele disse assim: eu vou comprar este carro no nome de Jesus. Aí Jesus aparece e diz: no meu nome não. Você não pagou as outras dívidas, você não vai fazer dívida no meu nome não. Mas por trás disso tem um detalhe interessante. E aqui nós vamos entrando no tema da nossa novena também. Porque às vezes a gente quer resolver nossos problemas financeiros, quer resolver os problemas da nossa vida como se fosse um passe de mágica. E eu esqueço que eu preciso fazer a minha parte nessa coisa. A fé e a vida financeira do cristão não é um passe de mágica. Não é só dizer: eu vou conquistar os meus sonhos em nome de Jesus, no nome de Jesus, e tudo vai dar certo, como se fosse uma palavrinha mágica. Vocês já aprenderam que não é uma palavra mágica? Vocês já aprenderam que não é só dizer: em nome de Jesus eu vou comprar meu carro, em nome de Jesus eu vou comprar minha casa, em nome de Jesus eu vou pagar minhas contas. Talvez Jesus olhe para você e fale: no meu nome não. Não adianta no meu nome. Por quê? Porque eu tenho que fazer a minha parte. Quando se trata de vida financeira, meu irmão, presta atenção nisso. Isso depende da minha parte. E se eu não fizer a minha parte, não há novena de Nossa Senhora dos Nós que desate a coisa. E exemplo simples: a pessoa ganha 1.000 e gasta 2.000. Não tem como, gente. Aí não há conta que feche. Padre, mas é que aconteceu imprevisto, eu tive que comprar uma TV nova. Já percebeu que geralmente as nossas dívidas elas surgem por coisas que nem são tão necessárias assim? Vamos ser sinceros com a gente. Às vezes a gente está se virando de um jeito, mas daí a gente começa: não, porque eu acho que eu preciso ter uma TV nova, não, porque eu acho que eu preciso ter um carro melhor, não, porque eu acho que eu preciso não sei do que, eu preciso, porque o meu vizinho tem, porque aquela pessoa do Instagram tem, porque os meus amigos têm, então eu também preciso, estou ficando para trás. Quantas pessoas eu já ouvi falar isso: padre, eu estou com problema financeiro, parece que a minha vida não vai para frente, e eu estou olhando para as outras pessoas, as pessoas vão para frente e eu só vou para trás. E quem disse que a sua vida financeira você tem que ficar se comparando com seus irmãos? E aí por causa disso a gente vai assumindo dívida, vai vivendo isso: não, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, porque eu preciso daquilo, eu preciso. E será que precisa mesmo? Será que é necessário mesmo? Será que eu não tenho que fazer umas continhas de verdade? Porque vida financeira é matemática, gente. Não tem jeito. Tem que aprender a fazer conta. Então eu quero rezar pela minha vida financeira, mas antes faça conta. Antes de rezar pela vida financeira, faça conta. Pede sabedoria para Deus para te ensinar a fazer conta. Para vencer a ansiedade de comprar, de gastar. Mas é porque eu mereço. Merece nada não, gente. Nós somos pecador, nós somos egoístas, nós somos miseráveis. Não, nós não merecemos.
É que alguém disse, algum comerciante, alguma propaganda da TV, alguma realidade de consumismo, disse que nós precisávamos. Não, a gente cria necessidade. Porque eu preciso do iPhone 23. Nem lançou ainda, mas a pessoa precisa. Será que precisa? Será que eu preciso? Tá bom, se a pessoa tem condição financeira, tá tudo ok na minha vida, sobrou um dinheirinho, eu vou lá e compro, ok, não tem problema. Mas será que eu preciso de algumas coisas que eu tenho feito na minha vida? Porque daí a gente fica se comparando às pessoas, a gente fica se comparando a outras realidades. Não, porque eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso. Será que a gente não está se deixando levar pelo consumismo? E é por isso que a gente está ficando endividado, é por isso que as coisas estão andando errado. Porque o padrão da minha vida está muito elevado, eu estou olhando para algo que não é o padrão da minha vida, da minha realidade financeira. Eu tenho que olhar para a minha realidade financeira, eu tenho que olhar quanto que eu ganho, quais são as minhas despesas, colocar ali na ponta do lápis o que eu ganho, o que eu não ganho. Mas eu acredito que Deus vai ser providente. Deus só é providente quando eu faço a minha parte, quando você faz a sua parte. Se você não fizer a sua parte, Deus não vai ser providente. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O mundo, infelizmente, é assim. E eu preciso aprender a fazer minha parte. Se eu não fizer minha parte, as coisas vão dar errado. Então faz conta. E tira, quer resolver sua vida financeira? Vai tirando os excessos da sua vida, vai ter que tirar. Padre, mas o resto da vida? Não sei se é o resto da vida. Mas se você está com problema financeiro, você precisa tirar os excessos da sua vida. Padre, mas eu fiz uma dívida no cartão e agora o que eu faço? Paga. O que você faz? Dá o teu jeito agora, não faz mais dívida. Se reorganize. Um dia uma pessoa, logo quando começou a surgir os cartões, não que eu seja velho, mas eu lembro muito bem dessa cena, uma pessoa muito próxima a mim, lá de Cascavel, logo quando começou a surgir os cartão e tudo mais, veio pedir oração. Padre, eu preciso, uma pessoa muito conhecida minha, Padre, eu preciso de ajuda, por favor, me ajuda, faz uma oração, sei lá, me passa uma oração poderosa para a vida financeira, porque eu me atolei no meu cartão. Virou dívida atrás de dívida e tudo mais. Eu falei, cara do céu, então vamos, né? E tentei ajudar ele. Tá, e me diga, o que você fez com esse cartão? Não, eu amassei, quebrei e joguei fora. Tá, e só isso? Não, só isso. Só que ele esqueceu que não é só isso. Não é só pegar o cartão físico e jogar fora. Eu tenho que pagar a dívida, e os juros correndo e toda aquela coisa. Eu falei, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora Aparecida. Eu falei para ele, cara, você tem que começar a fazer a sua parte. Até que ele conseguiu pagar todas as contas dele, mas demorou uns anos para dar conta de pagar. Mas não adianta a gente ser irresponsável, eu estou falando de responsabilidade financeira, irresponsável, e aí começar a colocar a culpa em Deus, começar a culpa em Nossa Senhora que não me ajuda, começa a colocar, mas Deus não ouve a minha oração. Não, então, primeiro eu faço a minha parte. Quer resolver seu problema de dívida, de conta, de sei lá o que mais, de projetos e sonhos? Primeiro faz a sua parte. O que é fazer a sua parte? Trabalhar, fazer conta, né? E não gastar além do que você ganha. É isso. Simples assim. Aí alguém vai dizer, padre, eu fiz tudo isso e mesmo assim as coisas não dão certo. Opa, aí sim, agora vem a mão de Deus. A mão de Deus vem aonde eu faço a minha parte, eu fiz aquilo que deveria fazer, e agora vem a mão de Deus. Por quê? Porque na vida acontecem imprevistos.
Na vida acontece dificuldades financeiras, acontece doença, acontece um carro que quebra, acontece um sei lá o que, um acidente, uma doença, né? Na vida acontecem imprevistos, é real isso. E aí por causa dos imprevistos, pode ser, né? Às vezes a pessoa fica desempregada, aí pode ser que por causa dos imprevistos da vida, isso amarre a vida financeira. E aí é onde vem a mão de Deus. Consegui me explicar? E é aqui que nós rezamos. Nós rezamos aonde? Eu fiz a minha parte, mas já que a minha parte, mesmo fazendo a minha parte, a vida financeira não foi para frente, nunca vai para frente, eu não consigo parar no emprego, eu não consigo, embora tem que trabalhar, tá, gente? Parar no emprego significa trabalhar, ser responsável, enfim. Mas se a pessoa, mesmo sendo responsável, mesmo dando, né, dando conta do trabalho, né, mesmo assim a vida financeira não deslancha, as coisas não andam, né, a pessoa é tudo regradinha, não faz nada em excesso, e mesmo assim as coisas não acontecem, então, opa, aqui é o momento de rezar. Eu preciso fazer a minha parte, mas às vezes fazendo a minha parte, mesmo fazendo a minha parte, as coisas não acontecem. Vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida quando eu estava morando em Cuiabá. Logo quando eu cheguei em Cuiabá, eu fiquei responsável por uma casa de retiros, uma casa de encontro lá em Cuiabá. Isso já faz alguns anos, foi em 2016, e fiquei um tempo lá e tudo mais. Tiveram algumas promessas de que, né, viria um dinheiro lá do governo para manter a casa de retiro, mediante um convênio que tinha lá, enfim, não preciso explicar. Só que governo, vocês sabem como que é, né, gente? Era para eles pagar o aluguel de uma sala nossa lá mensal, e eles não pagaram. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses, 4 meses, 5 meses. E como que a gente sobrevive 5, 6 meses sem um salário, sem a manutenção básica de uma casa de retiro grande? Não vive. O dinheiro foi acabando, foi acabando, foi acabando, foi acabando, e chega uma hora que não tem de onde tirar. E eu estava vivendo esse momento de penúria mesmo, sabe assim, no limite. Sabe quando você está no limite assim? Se você, sei lá, tiver que comprar uma esponja a mais, passou do limite. Eu estava vivendo nesse momento, seja na minha vida pessoal e seja também na comunidade lá que eu cuidava, por causa dessa promessa que houve, desse contrato que houve, e não chegou o dinheiro. Mas eu sempre disse comigo: Senhor, eu confio em Ti. Então eu nunca me perturbei o meu coração por causa disso, nunca. Mas Senhor, eu confio em Ti. Mas um dia, depois mais ou menos de uns 6 meses que eu já estava morando lá, um dia eu estava mexendo com algumas coisas ali, e sem querer eu bati meu braço num lugar e quebrou o vidro do meu relógio. Mas quebrou assim de não dar mais para ver nada, né? Eu tinha um outro relógio, esses relógios comuns, mas era meu relógio, que eu tinha ganhado de uma pessoa querida e tal, aquela coisa. Quebrou o vidro do meu relógio. Mas é só o vidro de um relógio, não é verdade? Então, o que eu disse? Quando tiver dinheiro, eu conserto, vou ficar sem relógio. Isso foi num sábado. Passou-se uma semana, no próximo sábado, exatamente no sábado, eu estava mexendo com algumas coisas lá na casa e tudo mais. Cai meu celular no chão e acontece o quê? Trinca toda a tela. E não quebrou, não a película, a tela, toda a tela. Mas é só um celular. Vamos me virando, vamos dando um jeito. Quando tiver dinheiro, eu troco a tela do celular. Passou-se uma semana, exatamente no próximo sábado, eu estava indo para a missa. 15 minutos antes, uma pessoa que estava à minha frente freou repentinamente e eu bati o carro. E o pior, eu estava errado.
Nesse momento eu comecei já a ficar preocupado. Como que eu vou arrumar o meu carro e o carro da outra pessoa? Manda para a mecânica, para o carro, não tinha mais como andar. E espera, não tem o que fazer, não tem como pagar a mecânica. Mesmo assim, mandei arrumar o carro da pessoa e o meu carro. Passou-se uma semana, no próximo sábado. Gente, isso foi um mês assim, de sábado em sábado. Passou-se uma semana, mais um sábado, pega fogo na cozinha da casa de retiro. Mas fogo, gente, de perder tudo o que tinha lá dentro. Perdeu tudo. Só não pegou fogo no resto da casa, porque a caixa de água ficava em cima da cozinha. E aí quando pegou fogo ali na estrutura da caixa da água, ela caiu e apagou o fogo. Mas a cozinha, perdemos tudo que tinha na cozinha. Da casa de retiro, que era o único meio de entrar dinheiro, por causa dos retiros que tinha, a gente fazia, né, um valor para entrar um dinheirinho para manter a casa. Era o único meio assim de entrar dinheiro, era a cozinha, que está queimada. Aí eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E aí a palavra que Deus me deu naquele dia foi a seguinte: não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Gente, naquele dia a minha vontade era reclamar com Deus. Minha vontade era falar assim: Deus, eu estou aqui no Mato Grosso, eu estou aqui, saí lá da minha terra, nesse calor, nessa dificuldade, nesse trem difícil, nessa várzea grande, né? E quem morou lá ou já passou por lá sabe. E eu comecei, a minha vontade era reclamar com Deus até dizer chega. E quando eu cheguei na minha capela para reclamar com Deus, eu abro a Bíblia e diz: não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Eu falei: tá bom, Jesus, eu confio em Ti. Eu não vou perturbar o meu coração. Eu vou continuar rezando. Eu não vou reclamar. A minha vontade era reclamar, era chutar o balde. Mas eu falei: não, Senhor, eu confio em Ti. E naquela semana, eu comecei a perceber o cuidado de Deus na minha vida. Algumas pessoas ficaram sabendo que havia pegado fogo lá na cozinha, juntaram um grupo de conhecidos ali da comunidade, fizeram uma vaquinha para reformar toda a cozinha, deram móveis novos, armários novos, tudo novo para aquela cozinha. Ali a providência começou a agir. Nessa mesma semana, um casal de amigos foram me visitar. Eles estavam passando por ali, por Cuiabá, foram me visitar. E aí, eles decidiram fazer uma doação para mim. Padre, nós sentimos no coração, e eu não falei nada do que estava acontecendo para eles. Na cozinha não tinha como, né, gente? Cozinha estava lá, cozinha, né? E um casal de amigos falou assim: padre, nós estamos passando por aqui, viemos te ver e tudo mais, e nós sentimos no coração que a gente precisava dar um dinheiro para você. Então está aqui um dinheiro para você, para suas coisas. E eu não reclamei com ninguém, eu não falei com ninguém, eu não pedi dinheiro para ninguém, não falei nada para ninguém. Porque quem me conhece sabe que eu não peço dinheiro para as minhas coisas pessoais. E o dinheiro que eles deram era exatamente o dinheiro que eu precisava para consertar os 2 carros. Exatamente. Aí passou-se mais uns dias, eu consegui trocar a tela do meu celular e consegui trocar a tela, o vidro do meu relógio. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem sim, às vezes, tempestades que acontecem na nossa vida financeira.
tem às vezes dificuldades reais, que acontecem de forma real, e eu entendo isso. E eu sei disso, que às vezes acontece na casa, que às vezes acontece na família, mas eu preciso aprender a confiar no Senhor. E aqui vem a fé, porque Deus nunca deixará que os seus filhos lhes falte o necessário. Nunca para os seus filhos, nunca para aqueles que vivem a palavra, nunca para aqueles que seguem os passos do Senhor, Deus nunca deixará faltar o necessário. Isso eu experimentei na minha vida, não só nesse momento, mas em outros. Eu vejo pela minha mãe, quando meu pai faleceu, meu pai deixou umas contas para a mãe pagar, e além das contas para ela pagar, ela, viúva, trabalhava como zeladora, com 2 crianças pequenas, decidiu não se casar mais, e trabalhando de zeladora, ela decidiu, vou cuidar dos meus filhos. E trabalhando de zeladora, no cemitério de Cascavel, ela decidiu fazer 2 coisas na vida dela. A primeira, não trabalhar no domingo, porque antes ela trabalhava no domingo. Ela falou, a partir de hoje eu não vou trabalhar mais no domingo. Domingo é o dia do Senhor. A segunda coisa que ela fez, devolver o dízimo. E ela falou assim, eu vou devolver o dízimo. Uma mulher, trabalhando de zeladora, com 2 crianças, viúva. Gente, eu não lembro um dia que a minha mãe falou assim, não consigo lembrar, eu não lembro um dia, porque esse dia não existiu, em que a mãe chegou e falou assim, eu não tenho dinheiro para comprar o necessário. Não houve um dia sequer em que minha mãe chegou e disse assim, olha, filho, eu não tenho dinheiro para comprar comida, filho, eu não tenho dinheiro para isso, filho, eu não tenho dinheiro para aquilo. Trabalhando de zeladora, com 2 crianças, nunca me faltou o necessário. Eu não tinha luxo, nossa família é pobre, sempre foi pobre, né? Minha casinha da minha mãe está lá até hoje, casinha de madeira, daquelas casinhas antigas, mas nunca nos faltou o necessário, comida, roupa, né? E condições para a gente estudar, porque ela falava que a gente precisava estudar e tudo mais. Depois, quando eu fui para o seminário, todo mês ela ainda pagava a minha faculdade. Gente, trabalhando de zeladora. Ela dava conta da casa, dava conta das despesas pessoais dela, dava conta de todas as coisas e ainda mandava o dinheirinho para mim pagar minha faculdade no seminário, que não era barato. É cara a faculdade, não é, padre? É caro. E na minha comunidade, cada seminarista tinha que dar conta de pagar a sua. Se vira. Quer ser padre? Se vira. Eu não conhecia ninguém, não tinha como pedir dinheiro. Gente, minha família é pobre, não conhecia uma pessoa rica para pedir dinheiro. Não tem jeito. Mas ela foi lá e pagou minha faculdade. Ah, e detalhe, filosofia e teologia. Deus foi muito providente na vida da minha mãe e muito providente na minha vida. Nunca nos faltou o necessário. E para ser sincero, às vezes até sobrava para fazer uma viagenzinha para a praia, para fazer um passeiozinho, para comprar às vezes alguma coisinha diferente, para comer uma boa comida no final de semana, um churrasquinho com a família, para chamar, sobrava dinheirinho para chamar todos os parentes. Minha mãe sempre foi assim, ela gosta de chamar todo mundo para o aniversário dela, para alguma festa. Todo mundo vai lá em casa para a festa dela, porque ela gosta de fazer festa. Nunca nos faltou o necessário. E está aqui um padre firme, forte, gordo e corado. Para vocês verem, gente, o tanto que Deus é providente na vida da minha mãe paga Unimed, desde quando eu me conheço por gente. Para a idade dela, a Unimed hoje está custando mais ou menos 4, 5 mil reais.
Sabe quanto que minha mãe paga de Unimed? Total, aquele plano Super Master total, eu acho que é R$259. Isso não é providência da vida de uma mulher? Providência. Quando eu fiquei doente, nunca nos faltou o necessário. Tinha plano que a Unimed nem cobria. Quando eu fiquei doente, tive uma doença grave, séria, minha mãe ia lá na Unimed, a Unimed aprovava. Vocês sabem que isso é uma burocracia para aprovar algumas coisas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque na fidelidade da minha mãe às coisas de Deus, Deus foi fiel a ela. Esse é o testemunho da minha mãe. Eu testemunho também meu. Quem dera você um dia possa dizer o seu. Então primeiro a gente faz a nossa parte. E depois a gente vai confiando na providência e na graça de Deus que vai cuidando de tudo. A vida financeira é um caminho. Eu faço a minha parte. E se eu fizer bem feita a minha parte, confiar no Senhor, Deus vai fazer a dele. Pode ser que assim como eu, passe uns momentos meio difíceis. Mas mesmo naqueles momentos difíceis que eu passei, nunca me faltou o necessário. Porque celular é supérfluo. Relógio, a gente vive sem. Carro era um pouquinho mais difícil, mas, né, nada que um táxi, um Uber não resolva. De tal forma que Deus foi cuidando de tudo. Deixa Deus cuidar também na sua vida financeira. Deixa Deus ser o Senhor da sua vida financeira. Mas não faça isso por ganância, viu? Não devolva o dízimo por ganância. Ah, então se eu devolver o dízimo eu vou ganhar o dobro, é isso, padre? Não, não é isso. Porque às vezes a gente ouve em algumas outras, né, realidades de fé, pessoa dizendo assim, né? Ah, se você pagar o dízimo, Deus vai te dar em dobro, isso. E a pessoa vai lá e dá. Mas não porque ela quer devolver, agradecer aquilo que Deus lhe deu, mas porque ela quer mais. Então o que motiva o dízimo de algumas pessoas é a ganância, querer mais. Cuidado com a motivação. Por isso que na Igreja Católica a gente não fala pagar o dízimo, nós falamos devolver. É uma gratidão de tudo aquilo que Deus me deu. Quem participa de pastoral e de movimento aqui, levanta a mão. Que bom, louvado seja Deus. Esses dias assim, aleatoriamente, a gente estava fazendo uma pesquisa ali na paróquia. E a gente descobriu que mais da metade, para não dizer uns 70%, dos membros de pastoral e movimento não devolve o dízimo. Não sei por quê. Com isso eu não estou dizendo para cobrar, não é isso. A minha ideia não é ficar cobrando aqui, nem é meu interesse, eu não gosto de falar dessas coisas. Mas às vezes a gente quer que Deus faça parte dele, mas eu estou fazendo a minha. Dízimo não é pagamento. Dízimo não é pagamento. Dízimo não é investimento financeiro. Ah, se eu pagar agora eu vou ganhar o dobro depois. Não é investimento, não é agiota. Não é investimento, não é banco. Não, dízimo é uma devolução. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que você me deu. Obrigado, Senhor, porque nunca me faltou nada. Obrigado porque cuidou da minha vida, da minha casa e da minha família. Então eu sou grato a Ti, Jesus, e vou devolver um pouquinho para que você possa também cuidar das coisas do reino. Mas voltando, meus irmãos, hoje nós somos convidados a rezar tudo isso. Olha quanta coisa nós temos hoje na liturgia. Mas nós somos convidados a rezar tudo isso, viver tudo isso, e entender que a nossa realidade financeira, eu posso sim confiar na graça de Deus, na providência de Deus, sim, mas eu tenho que fazer a minha parte. Então eu confio, eu rezo, eu posso clamar sim, eu posso orar sim,
Existe vida financeira que às vezes o diabinho colocou o rabinho dele lá e a pessoa não cresce, não desenvolve, não faz nada, vive endividado porque ela fez tudo certinho, ela faz tudo certinho, mas está amarrado, sim, porque às vezes o inimigo de Deus coloca o rabinho dele lá na vida financeira, as coisas não andam. Às vezes a pessoa não para no emprego, ela faz tudo certinho, mas não consegue parar no emprego. E é nesse momento que a gente reza. Mas eu já conheci uma pessoa também, que uma vez falou assim: padre, eu não sei o que acontece, eu não consigo achar emprego e tudo mais. Aí eu perguntei: mas você tem entregue currículo? Não. Eu tenho que fazer a sua parte, irmão. A gente faz a nossa parte e Deus faz a dele. Amém? Acorda, amém? Isso. Augusta Rainha do Céu, vamos rezar.